Alô, fala. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, doutora Luísa. Bom, queria agradecer a todo mundo pela presença, para vocês ficarem aí a par das novidades do Ayorta. Então, hoje o nosso convidado, né, é o Ayorta. A gente não tem hoje um convidado especial. Vocês vão fazer parte dessa aula, então vocês Olá, podem boa mandar. noite. Boa noite, Lu. Tudo Me bem? ouvindo? Tô te ouvindo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Thalita. Boa Tive um problema aqui noite. com o fone, mas deu tudo certo, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Obrigada. Sejam bem-vindos. E aí, eu e a Lu, a gente vai falando aqui para vocês essas novas mudanças. Alguns podem já ter visto aí na plataforma. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, é bem um bate-papo aqui hoje. Vocês vão compartilhando com a gente, tá? A gente vai tentar ser o mais breve possível para que vocês possam também tirar as dúvidas de vocês, tá? Boa noite, doutora Fernanda. Eu vou compartilhando aqui. A Lu vai ficar bem atenta aqui no chat, tá? Então, podem ir nos perguntando. Deixa eu compartilhar com vocês a tela, tudo certo? Tudo certo, tá? Bom, a Angel sempre tem novidade, sempre vem com novidade pra gente. Essa a gente achou importante passar para vocês, né? Todas essas modificações que teve na plataforma e algumas novidades, como aplicativos para os pacientes. Então a gente trouxe aqui nesse Web Hour falar um pouquinho para vocês sobre elas. Então vamos começar com as novidades. Primeiro, refinamentos restantes. Vocês vão ter um outro tipo de visualização, vai ficar mais fácil, tá? Para vocês solicitarem esses refinamentos. Alinhadores restantes, vou explicar o que são os alinhadores restantes e vocês também vão solicitar pela plataforma. Quando vocês queriam reposições, antigamente vocês precisavam solicitar para o suporte clínico e a gente fazer essa solicitação. Agora tudo isso é dentro da plataforma e nós vamos mostrar onde. Outra novidade é a solicitação de contenção. Vocês já conseguiam solicitar, mas ela mudou, né? Onde vai ficar ali a solicitação, vai ficar um pouco mais claro para vocês. Solicitação de garantia, então, algum problema, eventual problema que vocês tiverem, também vai ficar ali dentro da plataforma. Transferência de caso de um doutor para outro doutor, aí tem regra e aí a gente vai explicar como que vai funcionar. A edição do paciente, do nome do paciente, data de aniversário, também tem uma regra e a gente vai explicar para vocês como que funciona. Exportar o STL do planejamento, então agora eles conseguem exportar, também tem uma regra e nós vamos explicar. E esse daqui, raízes virtuais com base na panorâmica. Uma mudança bem bacana. Antes a gente só tinha a possibilidade de colocar a tomografia, eles tinham as raízes virtuais, mas eles não levavam a panorâmica em consideração. Agora eles vão levar a panorâmica em consideração. Então é uma mudança bem bacana que a gente tem no nosso planejamento 3D. Novo layout da página de instruções, atáchimas e IPRs. Programação mínima de PR no controle 3D, algumas teclas de atalhos, tá, para movimentações no 3D, e o grande diferencial que vocês nos solicitavam muito, que é o aplicativo para o paciente, tá? Então eu vou começar aqui, Lu, se você achar que tem alguma coisa, você me para, você fala aqui comigo, tá? Às vezes você lembra de algum detalhe. Tá, ótimo. Eu vou completando e os doutores que quiserem podem mandando aqui no chat que eu vou lendo e interrompendo a Thalita, tá bom? Perfeito. Então, aqui é essa tela do nosso paciente, né, que a gente já está acostumado. E aí, agora aqui embaixo que mudou o layout, tá? Então, aqui nós vamos ter algumas mudanças nesse canto aqui. Deixa eu colocar o laser para ficar melhor para vocês. Então, aqui mudou o layout se vocês compararem, né, com o layout anterior. Então, aqui solicitando
o refinamento. Vamos lá para o refinamento. Vai ficar mais fácil, olha lá, ele vai mostrar para gente. Tem alguns erros ainda, pessoal, a gente já está mandando para eles esses errinhos para eles modificarem na tradução. Então, refinamento, eu ainda tenho dois refinamentos restantes nesse caso. Então, ficou mais fácil de eu enxergar a quantidade que tem. Então, ficou a mesma coisa, a gente precisa fazer a prescrição, olha lá, a prescrição completa do refinamento, e aí a gente envia. Alinhadores restantes. O que são esses alinhadores restantes que estão aqui embaixo do refinamento? Encomendar alinhadores restantes. Em aqueles casos que o tratamento é um tratamento muito longo. Então, quando ele tem mais de 75 estágios, os alinhadores não são enviados de uma vez, eles vão ser enviados por lotes, tá? E aí nós utilizaremos esse botão para solicitar o próximo lote. A gente sabe que mais de 75 estágios, dificilmente a gente chega até o final, mas se a gente chegar, a gente precisa vir aqui e encomendar esses restantes, tá? Então, mais que 75 estágios, eles são enviados em lotes, eles não são enviados todos os alinhadores. Logo abaixo vem o alinhador de reposição. Por enquanto está como substituição, mas é reposição, tá? Então, clicou ali em reposição, no caso, alinhadores. Eu quero reposição de alinhadores. Ele vai abrir essa janela aqui para mim. Eu vou colocar de qual etapa que eu quero e qual arco. Se eu quero maxila, se eu quero mandíbula ou se eu quero os dois, certo? Então a gente consegue solicitar. E se eu clicar em acrescentar, ele vai me dar a opção de colocar mais, tá? Então você não precisa pedir várias vezes. Você vai colocando acrescentar e vai colocando a etapa que você quer, certo? Lembrando que o endereço sempre que vem aqui é o da Ditec por enquanto, tá? Porque ele chega na Ditec e depois nós enviamos para vocês, tá? Então vem o endereço aqui da Ditec, clicou aqui em enviar, pronto, o pedido foi feito de alinhadores de reposições. Mas nós temos também a possibilidade do template. Conseguimos solicitar ali o template, então abaixo aqui de alinhadores vem o template. E assim como o alinhador, você coloca a etapa, porque você consegue colocar numa etapa, por exemplo, na etapa 6, né? O template você quer da etapa 6, você vem, coloca aqui, coloca maxila, mandíbula ou duplo, e aí você também consegue solicitar qual material que você tem de preferência, tá? Porque a gente tem dois tipos de materiais no template. A gente tem o rígido e flexível, e aí você solicita aqui também, certo? Lembrando também, mais uma vez, o endereço vem aqui da Edtech, mas fique tranquilo, ele será enviado para vocês. Clicou em enviar, é feita a solicitação, vocês não precisam solicitar mais para nós. Solicitação de contenção ficou aqui logo abaixo, certo? Então vocês vão solicitar a contenção, selecionar qual arco que vocês querem. Se vocês querem adicionais ou apenas aquela que a gente tem já, a gente sempre tem um par, lembra? Então, se vocês querem adicionais ou não, nós vamos enviar somente aquela que você tem direito depois que finalizou o caso, certo? A solicitação de garantia também ficou aqui dentro da plataforma. Então, vou mostrar para vocês alguns exemplos. Aqui embaixo, olha lá, garantia de alinhadores. Vamos pegar o exemplo. Então, o alinhador não adaptou. Opa, os alinhadores não adaptaram, ou a gente visualizou que tem algum defeito, por exemplo, uma quebra, uma incompatibilidade, algum problema na linha de recorte ou até mesmo problemas com os recursos, como o Angel Button, o Angel Hook ou o bloco A6. Então vamos pegar o exemplo de alinhadores desadaptados, que é o primeiro. Então cliquei lá em alinhadores não adaptados. Então colocamos aqui, clicamos em próximo. Nós vamos falar em qual arco que não está bem adaptado. Se são os dois, só a maxila, só na mandíbula, indicar a etapa no alinhador número 1 ou no alinhador número 3, certo? E aí você coloca, não, eu testei do 0 ao 2, então coloco o 0 aqui e o 2 aqui. E aí eles vão tentar identificar o problema, né, que ocorreu. Envia para eles a solicitação
E aí eles vão fazer uma análise, tá? E essa análise será enviada para vocês dentro da plataforma, tá? Tudo vocês vão conseguir visualizar lá na plataforma ou nós, o suporte clínico, vamos entrar em contato com vocês, certo? Defeitos visíveis no alinhador. Acho que tem uma perguntinha, vamos lá, Lu. Doutor Roberto, boa noite, doutor. Para a contenção, é obrigatório o novo escaneamento? Não, não é obrigatório. A gente recomenda que seja feito um novo escaneamento, mas se não fez, a gente consegue pegar o último alinhador como modelo, tá? Então não é Isso. necessário. Ô, Thalita, e hoje a gente recebeu, né, uma pergunta lá no suporte a respeito do... Quando o doutor solicita na plataforma ali a garantia, como a Thalita acabou de mostrar, a gente pede para esperar ali até 3 dias úteis, né, tá? Que eles vão Sim. dar uma resposta. E a gente do suporte também recebe uma, né, um retorno. E a gente também, muitos casos, a gente entra em contato para poder falar com vocês, tá? Então, solicitou, aí é necessário aguardar ali 3 dias úteis para poder ter o retorno, tá? Exatamente, importante ponto. Então, eles vão fazer uma análise, ou eles vão, né, dar o parecer deles, refabricar para vocês e deixar lá na plataforma visível, ou eles vão pedir para que a gente entre em contato com vocês, tá? Então, é importante a gente também aguardar esses 3 dias úteis aí. E defeitos visíveis no alinhador, aí a gente coloca, é o segundo item. E aí nós vamos colocar o próximo ali e a gente vai sempre indicar em qual arco, certo? Se forem ambos. E também a gente precisa colocar onde a gente encontrou esse problema, tá? Isso é muito importante também. E aí, aqui vem alguns tipos de problemas. Ah, estão deformados, dobrados, o material está partido, rasgado ou danificado. Então, tem alguns exemplos aqui embaixo, e aí você vai enviar, e aí eles vão ser fabricados com base no último plano de tratamento aprovado, tá? Então, aí esses alinhadores serão reproduzidos, certo? Tem mais uma, Lu. Doutora Fernanda perguntou aqui se o escaneamento mais fotos finais é o recomendado para solicitar contenções. Não, doutora, como a doutora Thalita falou, né, a doutora pode utilizar do último estágio do planejamento, tá? Ou se a doutora for pedir fazer um novo pedido de uma contenção, aí só o escaneamento, as fotos finais não é necessário para pedido de contenção, tá? Exatamente. Só para diagnóstico mesmo nosso final. No pedido não, a gente não adiciona foto. E problemas que a gente tem com os recursos, o Angel Button, o Angel Hook e o A6, é sempre importante também a gente relatar. E aí é a última opção ali. E aí a gente coloca sempre o próximo, assim como os outros, a gente precisa identificar em qual arco, tá, que está tendo problema a etapa, e aí a gente seleciona o recurso aqui embaixo. Foi com Angel Button? Foi com Angel Hook? Certo? Ou foi com o bloquinho de A6? Então vocês colocam ali e envia, e aí eles vão, né, fornecer para a gente alinhadores de reposição ou um novo plano de tratamento com base no último plano aprovado, certo? Lembrando que aí a garantia, nesse caso, dos alinhadores será válida por 90 dias a contar da data de entrega confirmada pelo serviço de correio, certo? Então é importante que vocês coloquem ali na plataforma para que eles possam avaliar e reenviar os alinhadores quando tiver algum problema, algum defeito ali no alinhador. Então, como eu falei para vocês, em ambos os problemas que vocês solicitarem, né, esse tipo de garantia, vocês vão conseguir ver aqui no progresso de tratamento. Então, por exemplo, esse caso aqui foi apresentada uma reclamação de garantia para o aparelho danificado, e aí eles falam: se o pedido for aprovado, iremos, que seria refazer, né, aqui refabricar novamente os aparelhos para você, certo? Então, tudo a gente consegue visualizar por aqui ou o suporte clínico entrará em contato com vocês também, tá? Então a gente consegue ir visualizando como o andar, né, daquele caso aqui no progresso do tratamento, certo? E aí, após a aprovação do pedido de garantia, o doutor receberá um e-mail com as informações sobre o envio dos alinhadores de reposição da garantia. Então, olha lá um exemplo, certo?
O caso do paciente Gustavo foi enviado. Os detalhes de rastreamento podem ser encontrados no registro do paciente no aorto. Então, a gente recebe também um e-mail. É importante a gente checar quando a gente faz um registro desse para ver como que está o andamento dessa garantia, tá? Caso o pedido de garantia não seja aprovado, o suporte clínico entrará em contato para maiores esclarecimentos, certo? Então fiquem tranquilos, se vocês não receberem, né, ele não for aprovado, nós entraremos em contato e tentaremos solucionar da melhor maneira possível junto com vocês, tá? Transferência de caso. Então agora vocês conseguem transferir o paciente, mas lembrando que esse paciente ele não pode ter sido aprovado por enquanto, tá? Então não consegue transferir o paciente caso ele já tenha sido aprovado. Mas se ele ainda não foi aprovado, ele vai aparecer várias instruções ali de transferência. Ele fica aqui embaixo, olha lá. Apareceu as instruções, você está de acordo, clica em sim, certo? E aí eu coloco o ID do utilizador, tá? Esse ID do outro, por exemplo, eu vou passar para a doutora Luísa. Ela vai me passar o ID dela, que ela vai encontrar no perfil informações pessoais. Eu vou colocar esse número aqui e aí automaticamente eu vou abrir essa página. Aqui, ó, esse daqui é o ID. E aí automaticamente eu vou enviar esse paciente para ela, diretamente para ela. Cliquei lá, olha lá, verifiquei. Olha lá, aparece o nome da doutora, próximo, e aí ele vai me abrir esse campo para eu fazer uma assinatura. Fiz a assinatura, coloquei que eu concordo, submeto, e aí submetido com sucesso. E aí, como que o doutor que está recebendo vai receber? Olha lá a visão que ele tem. Transferência de caso a ser confirmada. Análise. Então, o meu paciente veio para cá. E aí precisa ser analisado se ele vai querer. Então, coloca lá o nome do paciente, transferido por quem, e aí eu coloco, olha lá, a clínica, né, que eu quero, porque eu posso ter mais de uma clínica. E aí ela também precisa fazer uma assinatura, concordar. E aí pronto, o paciente agora é da outra doutora, tá? Enviado com sucesso. Pronto, agora ela tem toda a visão aqui do meu paciente. E aqui também fica, né, aparecendo no progresso de tratamento, transferência de caso bem-sucedido, certo? Então a visualização é essa. Olha lá. O processo, né, por enquanto, pode ser feito apenas entre doutores da nossa região da América Latina, tá? Então a gente só consegue passar para doutores da América Latina. Editar nome do paciente. A gente recebe muita solicitação, porque às vezes ali na correria a gente erra, né, o nome do paciente, muitas vezes até a data de aniversário dele. Então vocês vão conseguir editar. Porém, por enquanto, ainda os casos não podem ser aprovados. Então, casos que ainda a gente não aprovou, a gente vem nesse lapisinho aqui está o nome dele, e aí ele vai aparecer para a gente colocar o novo nome ali, corrigindo ele, certo? E aí é só salvar. Esse é bem simples. Eles abriram também a opção da gente exportar STL do planejamento. Então a gente agora consegue baixar alguns arquivos do nosso paciente, arquivo STL. Então ele vai ficar aqui, ó, embaixo de compartilhar. Olha lá. E aí, lembrando que tem essa regra. Então, por planejamento, a gente só pode exportar 3 STLs, tá? Então, a gente vai colocar aqui, por exemplo, do 10 ao 12. Esse caso, o doutor, por exemplo, o paciente perdeu do 10 ao 12, eu quero o STL porque eu vou produzir aqui no meu consultório. Então, a gente coloca do 10 ao 12. Ah, é um paciente que vai viajar e ele vai voltar depois de 2, 3 meses. Então eu quero começar. Então eu peço do 0 ao 2, por exemplo, do template, né, ao alinhador número 2. Então a gente tem essa regra, a gente só pode solicitar 3 estágios, tá? E, por exemplo, se não for uma ordem do 10 ao 12, eu coloco 10, eu, por exemplo, eu quero 20, que é o último. Eu coloco adicionar, deixo 10 aqui
e coloca o 20 aqui embaixo, tá? Mas em cada caso a gente só pode pedir 3 STL. Adicionar, ele vai me dar. E lembrando que a gente precisa, os STL serão com attachments, tá? A gente consegue colocar os STL com attachment. Pode falar, Lu. Boa noite, doutora Fernanda. Ela está perguntando aqui: precisa exportar os 3 estéreos de uma só vez? Ou posso exportar em momentos diferentes do tratamento? Pode solicitar em momentos diferentes, tá? Não precisa ser de uma vez. Você pode solicitar, por exemplo, 10, exportar. Então, você vai ainda ter dois, depois você pode solicitar, não tem problema nenhum, tá? Boa noite, doutora. Muito bom. Exportou, pronto. Eles vão enviar para vocês. Olha lá, esse caso a gente já tinha solicitado os 3. É só clicar em baixar, que a gente baixa aqui o arquivo STL. Pronto. E agora uma modificação muito bacana, né? Uma atualização muito legal para nós, que são as raízes virtuais, com base na nossa panorâmica, tá? Então, Roots 2.0. Então, agora eles vão pegar a panorâmica como base. Importante que ela seja de boa qualidade, tá? Senão eles não conseguem. E aí, olha lá, eles vão fazer, né, com base ali na imagem que a gente enviar. Antes a gente só tinha a possibilidade da tomografia e vinha uma raiz virtual que não tinha, né, nenhuma consideração com a nossa panorâmica. Então, quando a tomografia é adicionada, o plano de tratamento irá usar a tomografia, né, CBCT, e não a panorâmica. Normalmente, a ferramenta pode detectar implantes e coroas. Baixa qualidade na panorâmica pode comprometer este recurso, tá? Então é importante que ela tenha uma boa qualidade para ser enviada e utilizada. A doutora Fernanda está perguntando se já está valendo o setup com a panorâmica. Sim, desde o dia. Você lembra, Hum. tá? O dia que começou? Começamos na semana passada, né? Acho que foi Desde semana setup desde passada. a última semana, isso. A gente É já começou. fantástico. A doutora Fernanda comentou isso, é fantástico. Muito bom. Sim, muito bom. E aí, o novo layout da página de instruções de attachments e IPRs ficou um pouquinho mais clean, né? Então, antes a gente tinha várias páginas, então agora ficou um pouco mais tranquilo para a gente visualizar, certo? Aqui uma pequena modificação, né? E também a programação mínima de PR no controle 3D. Então, passou de 02 para 01. Então, a gente teve essa mudança aqui também. Então a gente não precisa ir do 02, a gente pode iniciar o IPR ali com 02, tá? Algumas teclas de atalhos para movimentação 3D. Então, a gente pode vir em ajuda, teclas de atalho para vocês darem uma estudadinha. Essas são as novas, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, a gente vai para o final do 3D, se a gente colocar a barra. O inicial, se a gente clicar no M, ele vem para o inicial. O play, o stop no espaço. Então, tem algumas teclas aqui de atalhos extras que ainda não tinham adicionado, tá? O doutor Roberto está perguntando, né? Está comentando que não entendeu muito bem o setup com a panorâmica, pedindo para explicar de novo. Doutor, antes nós tínhamos, né, a parte da raiz virtual dentro do aorto, né? Então a gente tinha uma raiz criada por inteligência artificial com base na coroa clínica, tá? Então era uma raiz simulada, claro, ela ficava ali muito próximo do normal, do real do paciente, mas a gente ainda tinha criada por inteligência artificial. Agora o software vai utilizar a sua panorâmica para reproduzir o dente, incluindo coroa e raiz, no setup virtual. Tá? Enquanto você visualizar a sua raiz do seu caso, vai ser conforme a sua panorâmica. Tá? Isso com as condições que a Thalita apresentou ali, né? Da qualidade da panorâmica e precisa estar de uma boa qualidade para ele conseguir ler isso, né? Mas hoje ela vai ser uma raiz real, tá? E se o doutor adicionar naquele caso uma CBCT, claro, aí vai ser utilizado a CBCT, né? Com o osso alveolar, né? Todo o esqueleto ali.
Mas, nesses casos de não adicionar a CBCT, nós teremos esse recurso a mais no aorta, utilizando a panorâmica para a reprodução do setup com a raiz virtual. Veja se Exatamente. entendeu, doutor, veja se ficou claro. Isso. Antes não tinha uma diferença de um caso para o outro, né? A gente via uma raiz virtual em todos os Isso. casos. Eles apenas nos davam, né, um norte ali para a gente visualizar o movimento que ia acontecer naquela raiz. Mas a gente Isso. não tinha, né, nada, nenhum tipo de recurso utilizando a nossa panorâmica para que ela fosse montada, né? Essa raiz virtual fosse montada. Agora eles vão utilizar a panorâmica. Ele confirmou aqui que tá tudo certo agora, tá? Aí o doutor Samir está perguntando: é possível solicitar o setup apenas com a panorâmica e o STL sem as fotos ainda? As fotos são obrigatórias, né? Então, quando a gente vai É, prescrever o caso, a gente, se você, por exemplo, eu não tenho foto ou eu vou fazer mais pra frente, coloca a foto ali do, pelo menos do STL, né, o cruzal do STL, direita, esquerda, mas é importante, né, sempre ter essas fotos, mas eles não vão recusar o caso se você, por exemplo, colocar a foto do arquivo STL, né, mas sempre o recomendado é que a gente tenha a documentação completa. a doutora Fernanda, as raízes virtuais agora são feitas baseadas na panorâmica, então ela está comentando o que o doutor tinha perguntado. Isso mesmo, doutora. Sim, ficou certo agora, tá? Pode dar sequência. Clicada, qualquer coisa, chamem aí. Tá. Então, esse é o novo layout. Programação do IPR, agora de 0,2, né, o mínimo, a gente passou para 0,1 e as teclas de atalhos que a gente pode ver aqui em ajuda no nosso perfilzinho aqui, ajuda, teclas de atalhos, e aí a gente consegue visualizar todas elas, né, as que tem ali para facilitar na hora que a gente faz ali, movimenta o 3D ou na hora que a gente está fazendo a modificação 3D. E esse daqui, que era algo que vocês nos pediam muito, que é o aplicativo para o paciente, tá? Então, My Angel Smile, vocês conseguem fazer, baixar ali, né, para o paciente, e aí vocês vão ter ali as opções para fazer o login. E se não fez ainda, ele primeiro precisa fazer um cadastro prévio, né? Selecionar o país. E aí ele vai precisar colocar um código que vai ser enviado no e-mail, definir a senha, e aí pronto, ele está bem-vindo ao início ali da jornada dele dentro do aplicativo, tá? E aí ele sempre vai precisar colocar ali, né, nessa primeira etapa, quando ele começou o tratamento com a Angel. Então, qual pacote que ele usa? Então, é importante, quando a gente for utilizar, né, esse aplicativo com os pacientes, a gente ajudar eles, né, nessa primeira consulta de entrega, a gente já mostrar esse aplicativo para eles e ajudar essa primeira etapa, né, que é muito rápida, e a gente ajudar ele a selecionar todas as opções. Então, as informações sobre o tratamento, né, o total de alinhadores, quantos dias é necessário usar cada estágio. Então, isso é muito bacana porque ele vai saber, né, quando ele precisa fazer a troca, certo? Então, coloquei a cada 10 dias, ele vai colocar a cada 10 dias. E quantas horas você precisa usar o alinhador por dia, tá? Então, a gente consegue selecionar isso também. E aí, o paciente vai ter até um time ali, um cronômetro, para ele ver a quantidade de tempo que ele está utilizando esse alinhador. Então ele vai ficar ali passando e aí ele confirma quando ele for remover e aí ele coloca, né? Ah, eu quero um lembrete daqui 30 minutos, daqui 1 hora ou daqui 1 hora e meia. E aí ele vai até perguntar, né, o porquê que ele vai precisar remover esses alinhadores, certo? Então ali o paciente ele vai ter várias informações para passar e a gente depois a gente pode acompanhar. E olha lá que bacana, o aplicativo vai mandar, sua próxima troca está agendada para amanhã. Mais um passo à frente na evolução do seu sorriso. Então isso é muito bacana. Isso é para a gente fazer junto com o paciente, né? Mostrar para ele que tem a importância dele colocar essas informações e depois a gente vai acompanhando. Então ele consegue colocar se ele quer esse lembrete ou não também, tá? Então olha lá, mostrando o tempo de uso, certo? Próximo estágio, então fica tudo bem detalhadinho ali para o paciente.
E aí o painel de controle que a gente consegue fazer, visualizar também esse controle. Então, por exemplo, aqui utilizou 20 horas, foi para 8 horas. Então a gente consegue ter esse painel de controle também, certo? Vamos ver se tem mais alguma dúvida, doutora? A doutora Marise perguntou se nós que enviamos o pedido, né, para o paciente ter acesso a esse aplicativo. Doutora, não. Basta baixar o aplicativo, que é esse daqui, eu vou deixar ele aqui. Olha lá, esse aqui. E aí o paciente já pode baixar e a gente já vai ajudar ele ali para ele fazer o cadastro, tá? Então a gente faz o cadastro e a gente ajuda ele a colocar essas informações. Então, é bem simples, não vai precisar colocar o ID dele de tratamento nem nada, tá? A gente só vai ajudar ele a colocar ali a quantidade de estágios, né? Quantos dias é necessário ele utilizar, as horas, e isso vai ficar um controle ali, principalmente para ir avisando quando ele precisa trocar, né? Que ele precisa voltar a utilizar, que ele já está um tempo sem alinhador, e depois a gente consegue também visualizar esse gráfico, tá? Isso, doutora, só o primeiro acesso ali, né, como a doutora Thalita falou, é importante a doutora fazer com o paciente, porque tem algumas perguntas que talvez ele não vá ter certeza, né? É. Então, a doutora completa ali com o paciente, ajuda ele a baixar e depois ele vai dando sequência em casa, né? Isso, e aí depois a gente, quando ele volta, a gente vai lá e pede para ele, né? Vamos ver esse painel de controle seu aqui, como que está, né, sendo utilizado esse tempo de tratamento. Então isso daqui é muito bacana. Eu acho que principalmente esses lembretes também de datas, né, que fica aparecendo ali para o paciente. Doutor Roberto pediu para repetir o aplicativo, por favor. Coloca na tela que tem o Ah, tá. nome do aplicativo que eles já podem ir procurando. Perfeito, perfeito. É esse aqui, gente, ó. My Angel Smile. Podem já ir mexendo, vamos mexendo, né, antes de passar ali para os pacientes. E aí, a partir de amanhã, já pode passar para todo mundo. A doutora Alana perdeu a hora aqui e está perguntando se vai ficar gravada na plataforma. Vai, doutora, todas o web hour fica gravado. A gente tem o nosso site, vou escrever aqui para a doutora, Word Education. Depois a doutora pode acessar lá, tá? Fica disponível o link pelo YouTube, tá? Eu, eu vou compartilhar aqui também, Lu, para Ah, todo você vai mundo o nosso compartilhar? site. Eu compartilho aqui, eu vou compartilhar para todo Tá. mundo aqui também o nosso site depois educacional. Que aí, se eles tiverem alguma dúvida, depois eles podem ir lá e também, se eles precisarem, é só nos contatar. A gente sabe que nesse começo, às vezes, algumas ferramentas, né, vão gerar dúvidas e aí vocês podem nos chamar. A doutora Carminda está perguntando se baixa no Google Store, né? É isso, tanto no Google quanto com a Apple, né? Nossa, como chama, tá? No aplicativo, nos aplicativos mesmo. É, tanto para Google App quanto para Store. Apple. Apple Store. Isso. Pronto. A doutora Alana comentou aqui que ela já testou o aplicativo, é bem intuitivo, tem no App Store e no Play Store. Muito obrigada, doutora Lana. Isso aí, vamos testando e aí a partir de amanhã todo mundo passando para os pacientes aí. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, eu vou colocando também aqui onde a gente mostra o nosso site educacional. Lembrando que até segunda-feira, provavelmente, essa aula já está dentro aqui do Horto Education. Então, é esse o site, hortoeducation.com.br, Horto com TH. Lá vocês vão ter acesso, lá vocês vão ter acesso a todas as nossas aulas, tá? Olha lá, a gente tem aula de quarta a sexta-feira, né? Então, a gente tem introdução ao uso de alinhadores, depois a gente tem o pré-credenciamento na quinta, na sexta a gente tem o self e o nosso web hour. Eu também queria deixar aqui o convite para todo mundo participar do nosso próximo Angel Beyond, né? Esse ano nós tivemos a primeira edição e ano que vem a segunda edição, lá no Grande Hotel São Pedro, de 13 a 15 de maio. E esses são os palestrantes já confirmados, tá? Então, vagas limitadas, já fica aqui o convite para quem quiser
ir neste evento, que vai ser um evento muito bacana, de 13 a 15 de maio. Então, mais uma vez, esse é o nosso site. Se tiverem aqui alguma dúvida, a gente está aqui à disposição. Doutora Fernanda Luque, imperdível, isso. Com certeza você vai nele também, né, doutora? Perfeito, olha lá, sim. Vai ser um prazer, gente, encontrar todos vocês lá. Bom, acho que se não ficou nenhuma dúvida, palestrantes maravilhosos. Imagina, doutora Carminda. Não ficou nenhuma dúvida. Pode ser que tenham, né, quando vocês forem mexer, principalmente solicitar ali uma garantia, se vocês tiverem dúvida de uma reposição, se for realmente enviado, nos mande. Nós do clínico, o pessoal do comercial também está total à disposição para o que vocês precisarem, tá? Então, a Angel tem isso de fazer muitas atualizações, muitas novidades para gente, e aí a gente achou que hoje seria uma boa oportunidade para vir aqui falar um pouquinho com vocês. Espero que tenham gostado das novidades da aula, tenham entendido tudo certinho, e o que precisar, a gente está aqui à disposição. Muito obrigada pela atenção, pessoal. E como a Thalita já disse, a gente está à disposição para as dúvidas que surgirem. É normal surgir dúvidas, porque são atualizações e estamos à disposição. Não tem mais nenhuma dúvida, só estão agradecendo aqui. Muito obrigada pela atenção. Boa Boa noite, noite. então. Até Boa quarta que noite, vem. tá? Até, Tchau, boa tchau. noite. Tchau.